Naamã, comandante do exército do rei de Aram, era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera a vitória a Arão. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arão haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Então olha só, hoje nós vamos falar de Naamã. Quem não conhece, a história de Naamã? Naamã, ele não era qualquer pessoa, ele era um comandante, ele era uma pessoa importante, ele tinha uma patente muito alta, mas ele tinha uma doença, ele tinha lepra. Naquela época, para quem não sabe, a lepra era uma doença incurável. Quem pegava essa doença era como se tivesse sido condenado a morrer com essa doença. Mas olha o que acontece. Ele estava condenado a morrer. Naquela época, aquela doença era difícil de se restaurar. Mas a Bíblia diz, que apesar da sua riqueza, Naamã, ele tinha posses. Ele era uma pessoa muito importante, ele tinha riquezas. Mas naquele tempo aquilo não importava. Nada daquilo que Naamã tinha, importava, porque nada daquilo fazia fazer com que ele conseguisse a cura dele. Nem o dinheiro, nem toda a riqueza do mundo que ele tinha, nem o poder, nem a patente. Mas o que acontece? O que é que Naamã buscava? Naamã, ele passava por aquela situação daquela doença. Naamã, ele ficou muito triste, porque ele tinha plena certeza e convicção que ele poderia resolver aquilo, Só que nada adiantava. Então, mas o que acontece? O que eu quero dizer para a igreja nessa noite. Naamã, ele buscava o quê? Ele buscava uma cura, Ele buscava a cura da lepra. Muito bem, Agora eu pergunto para a igreja, mas qual era realmente o milagre que Naamã precisava? Qual era a cura que Naamã precisava? Nós vamos entender mais um pouquinho aqui em 2 Reis, capítulo 5, a partir do 4. Vamos lá no 5 até o 9, para que a gente venha se aprofundar mais na história. O rei de Aram respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando, Naamã, o meu oficial, para que o cures da sua lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: porque rasgastes as tuas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Então Naamã foi com seus cavalos e carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. Naamã, quando ele soube pela menina lá, eu esqueci o nome agora dela, mas que ela disse que tinha como ele ser curado. Então ele estava tão desesperado querendo a cura, que ele foi correndo,
né, falar para o seu general que ele queria ser curado. Só que ele mandou ele pensando que ele poderia ser curado lá. Mas aí Eliseu disse, manda ele para mim. Né? Foi o que aconteceu. Essa passagem, ela revela qual a verdadeira doença de Naamã, que era a arrogância. Né? Naamã, além da lepra, ele tinha uma doença interior, que era a arrogância, o orgulho. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos, às vezes, em estar doentes, né, externamente, mas acaba que nós temos a doença interior. Naamã, ele não conseguia ver isso. Ele não conseguia ver que o problema maior dele não era aquela doença que ele tinha, que era externa, e sim a doença interna, né? Que era aonde Deus queria curar ele, era onde Deus queria tocar ele profundamente, né? Então o que é que acontece? A cura de Naamã, né? Ele achava que ele não estava doente internamente. É o que hoje muitos de nós pensamos, que nós não estamos doentes internamente, que às vezes nós achamos que o nosso eu sou melhor, porque eu sou isso, eu tenho aquilo. A gente acha que isso é bom, mas não é. Para Deus, isso é uma doença. E Deus, ele queria restaurar Naamã para que ele viesse ser purificado, para que ele viesse ser curado tão internamente quanto externamente, né? Naamã achava que ele iria, né, ao Jordão. Ainda tinha uma coisa que eu estou pulando aqui, mas vamos lá. Ele foi mandado a descer ao rio e mergulhar 7 vezes. Só que não era um rio qualquer, né? Era como se ele tivesse sido mandado mergulhar aqui no nosso canal, aqui, sabe, que todos conhecem, né? Então, Naamã disse, eu, um general de patente, porque eu não posso ir em outro rio? Ele falou os nomes lá, né, que agora eu não estou lembrando, mas que era digno da pessoa dele, que aquele rio ali, não, entendeu? E aí o que acontece, né? Aí ele ouve a voz de quem? O seu soldado. Se você, né, tivesse que fazer lá no outro rio, você não iria fazer? Então por que não faz aqui? Então Naamã decidiu entrar. Ele estava desesperado. Ele precisava ser curado. E ele queria, de todas as formas, ser curado. Mas ele achava que ali não era. Ele achava que, eu acho que talvez ele entrando naquele rio, ele fosse ficar mais doente, né? Mas o que acontece? Então a arrogância e o orgulho, elas são feridas no nosso corpo, que assim como a lepra podem nos destruir aos poucos, né? Essa arrogância, essa atitude de Naamã, ela estava fazendo com que ele viesse ser mais morto do que talvez a doença da lepra. Era o que estava destruindo mais ele. Então Deus viu que isso deveria ser mudado, que ele deveria ser restaurado. E ele foi e usou lá, né, aquele profeta para falar com ele, para fazer com que ele viesse, né, entrar nesse rio. Então o que eu tenho para dizer para os irmãos nessa noite, né, que a gente venha ter cuidado, né, com a nossa arrogância, com o nosso eu, com o nosso orgulho, porque às vezes isso acaba nos deixando mais doentes, talvez até que por uma doença externa, né? Nós vamos entender assim um pouquinho melhor em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 10, até o 12, por favor. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado.
Naamã, porém, ficou indignado. Né? Foi aquilo que eu disse. Ele não queria descer lá naquele rio, porque ele achava que ele não era, tipo, aquele rio não era digno de que ele entrasse lá. Né? Então, ele estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor e seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farpá, né, e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Foi o que eu acabei de dizer. Naquela época, esses rios aí, eles eram melhor do que aonde Deus mandou ele descer. Mas porque Deus, ele queria ver se realmente ele ia descer, se realmente ele queria ser curado. Às vezes, irmão, para nós sermos curados, para nós sermos renovados, nós precisamos descer. Nós precisamos ter a plena convicção de que nós precisamos abaixar a cabeça e fazer aquilo que o Senhor pede, né? Para que nós venhamos ser abençoados, para que nós venhamos ser purificados. Então, Naamã, ele precisava descer naquele rio. Para quê? Para que ele viesse ser curado, tão internamente quanto externamente. Então, quando Naamã desceu no rio de Deus, não era somente para tratar a lepra. Ele foi um meio, aquele rio foi um meio que ele achou de curar Naamã de onde ele realmente precisava ser curado, né? Então, a doença do Naamã não era a lepra, e sim a doença interior, porque ele era uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, e isso não alegra o coração do nosso Senhor. Deus, ele não se alegra com pessoas assim, né? Nós temos que ter humildade, nós temos que às vezes aprender e saber reconhecer o momento de nós termos a humildade. Às vezes tem pessoas que acham, porque eu sou pastor eu não vou varrer o chão, porque eu sou isso eu não vou limpar a igreja. Não, nós temos que ter a humildade que nós estamos aqui para servir ao Senhor. Não importa o que você é, se você é pastor, se você é do louvor, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, independente de onde Ele quer que nós estejamos, né? Então, que nessa noite, né, o milagre, ele venha ser, ele venha chegar em cada um que está aqui, que nós venhamos nos permitir de ser curados internamente, que nós venhamos abrir o nosso coração para que Jesus, ele venha trazer a cura interna, que nós venhamos ser curados externamente também, porque o Senhor é isso que Ele quer nos ver purificados, Ele quer que a gente esteja cheio da palavra, Ele quer que a gente esteja cheio do poder dEle, mas para isso nós precisamos o quê? Descer, né? Ter humildade, reconhecer quando nós precisamos ser curados, porque não importa, mesmo que nós sejamos pastores, isso não significa que nós não precisamos de cura. Passamos por muitas situações, passamos por muitas guerras, muitas batalhas, que às vezes isso faz que nós venhamos ficar abatidos. Mas o Senhor diz essa noite que Ele está aqui para curar, Ele está aqui para recuperar, né? Mas permita que Ele venha, né, tocar em você. Se permita descer, se permita mergulhar 7, 10, 15, não importa, mas que você venha subir renovado, purificado e cheio da palavra, cheio da presença do Senhor, porque é isso que Ele quer de cada um. Ele quer que nós venhamos estar aqui plenamente servindo Ele de todo o coração. Então, irmãos, nessa noite eu digo para toda a igreja, né? Por um momento, eu pensei que seria da minha vontade. Não me permiti que o Senhor viesse me dizer que era da vontade dEle. Não,
Eu achava que tinha que ser no meu tempo, que as coisas viessem a acontecer. Né? Isso me deixou frustrada, porque não acontecia. Né? Isso aqui que eu estou falando é um breve testemunho da minha vida, que aconteceu recente. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, porque às vezes é exatamente dessa forma. A gente não se permite deixar que o Senhor ele venha agir na nossa vida. A gente quer fazer as coisas da nossa vontade, do nosso jeito, mas não é dessa forma. Isso me frustrou muito, me deixou para baixo, me deixou com raiva, e acaba que isso faz a gente se afastar, porque a gente fica desanimado porque as coisas não acontecem. Mas aí o que é que eu entendi? Não era no meu tempo, mas eu não podia perder a esperança. Eu teria que orar, eu teria que continuar orando, buscando, pedindo para Deus, porque Ele queria ver até onde eu confiava nele. Então eu entendi que as coisas vieram quando eu comecei a confiar, né? Quando eu desci e disse assim: Senhor, seja feita a tua vontade, é no teu tempo, não é no meu. E hoje eu posso dizer para a igreja, né? Confie, ore, porque Deus, Ele é um Deus de promessa. Ele cumpre o que Ele promete e Ele faz. Só que é no tempo dele, irmãos, não é no nosso. Mas nós não podemos perder a fé e achar que não tem mais jeito, porque tem, né? Então que nós venhamos nos permitir ser purificados pelo Senhor, que nós venhamos descer no rio, que nós venhamos mergulhar para que o Senhor ele venha transformar a vida de cada um de nós, amém? Fique em pé, igreja. Aleluia a Deus. Louvor, por favor. Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja cantasse esse louvor, mas que vocês viessem se entregar, que vocês viessem sentir profundamente, deixar que Deus ele venha falar com você nessa noite, que Ele venha tocar, né, no coração, que Ele venha te trazer a paz, né, e que o Espírito Santo ele venha estar aqui nesse lugar. Feche seus olhos, irmão, e cante esse louvor. Sinta a presença de Deus nessa noite aqui. Aleluia.